Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa aula 2, né, sobre infraestrutura de tecnologia da informação. Nessa aula específica, né, a gente vai discutir aqui as questões que podem influenciar diretamente nos sistemas, né, por exemplo, o atraso, né, um atraso na transmissão de dados. Você desprezar esses atrasos em sistemas computacionais pode ocasionar graves problemas, né, então a gente vai focar muito nessa questão de atraso. Né? Se fosse um mundo ideal, né, esses atrasos seriam iguais a zero, né, seriam as comunicações instantâneas, mas a gente não pode desprezar que existe a latência, né, entre a comunicação fim a fim, ok? Bom, para você estar assistindo essa aula aí, né, visualizando isso aí no YouTube, você pode estar conectado a diferentes tipos de redes, né? Você pode estar utilizando aí uma rede móvel, né, que seria o caso do primeiro caso, ou você pode estar utilizando uma rede residencial, via GPON, via DSL ou qualquer outra coisa do tipo, ou você pode estar utilizando uma rede corporativa. A gente vai detalhar algumas características dessas redes bem sucintamente, né, para que vocês possam entender essa infraestrutura que é a internet, ok? Um dado interessante aí, né, que até 2023 a gente vai ter praticamente 5,3 bilhões de usuários na rede, né? E esse crescimento é exponencial, né? Não só o número de usuários, mas também o número de dispositivos, né? Há de se tentar aí, por exemplo, a internet das coisas, né? Que tornou-se um novo paradigma ainda na internet, né? Então, a internet ela está em constante evolução. Bom, para a gente entender desses conceitos e a gente ficar claro os conceitos que a gente vai abordar nessa aula aqui, né? Tem algumas definições básicas, né? Uma delas é dos sistemas finais. Então, a gente vai fazer abordagem como sistemas finais aqui, como qualquer dispositivo que esteja conectado à internet. Não só computadores, servidores, enfim, né? Como hoje a gente vive esse paradigma na internet das coisas, pode ser vários outros dispositivos, né? Interligados à internet de alguma forma, né? Seja aí por radiofrequência, fio de cobre, ou par trançado, fibra ótica, né? E por aí vai. No meio do caminho, né, a gente vai ter o que a gente chama de comutadores, né, que vai ter a função de comutar esses pacotes, ou seja, entregar esses pacotes, né. Dentro de redes locais, a gente tem uma comutação utilizando normalmente os switches, e redes externas a gente vai utilizar aqui na definição, e a gente vai detalhar um pouco mais para frente com o seu funcionamento, os roteadores, tá? Os roteadores, eles são a base da internet, né? Então, ele vai ser responsável ali para fazer a comunicação entre vários outros sistemas finais, né? Então, a internet, por si só, ela é um conjunto de roteadores interligados, né? E eles vão formar os caminhos que vão fazer as conexões dos sistemas, né, dos dispositivos finais, ok? Dos sistemas finais. Então, esse caminho é dado o nome de rota, ok? A gente vai detalhar que existem várias formas de gerar essas rotas nas próximas aulas. Dentro dessa infraestrutura, a gente vai ter, dessas conexões dos roteadores, a gente vai ter o que a gente chama de ISP, que são os provedores de serviços de internet. Então, você vai ter vários níveis aqui de ISPs provendo conexões na internet, né? Seja em nível local, regional, nacional e mundial, ok? Então, você tem vários, a grosso modo, né? Você tem um provedor de internet local, na sua região aí. Igual na minha região, eu tenho aqui a Giganet. Ela vai estar interligado a um provedor de serviço regional ou até mesmo nacional, por exemplo, a Embratel. E esse Embratel vai estar interligado a um backbone internacional, né, para que você tenha a conexão fim a fim desses sistemas. Para que isso tudo funcione de maneira transparente, né, sem interferências, né, que haja interoperabilidade entre esses sistemas, né, é necessário que se tenha regras, padrões definidos. Né? Uma das questões que a gente vai ter é a adoção de um protocolo comum. Como a gente tem aqui estabelecendo uma comunicação, como no dia a dia a gente estabelece uma comunicação com mais pessoas, né? Você vai ter regras ali que você vai ter que seguir para que essa comunicação seja efetiva. Na internet também não é diferente. Basicamente, a gente vai ter um modelo, um protocolo para transmissão, que vai definir as regras da transmissão desses pacotes, e eu vou ter uma outra regra, né, que é o IP, que vai definir como esses pacotes serão endereçados, né? A gente vai detalhar tudo isso nas aulas aí um pouco para frente aí. Como eu disse, né, tem que haver, para que tudo isso ocorra de uma maneira
tranquila, né? E você consiga garantir essa interoperabilidade entre sistemas, então a gente vai ter órgãos que vão regulamentar essas políticas, né, essas regras aí da internet. Né? Por exemplo, a IETF, né, que vai definir alguns padrões, né? E os padrões que são definidos pela IETF são das chamadas de RFCs, né? Existem coisa aí de 6 mil e poucos RFCs para a questão de internet. E a gente também tem os padrões que são adotados pelos dispositivos, na construção desses dispositivos, né? Por exemplo, são os padrões da I3E, né? Um exemplo clássico aí que a gente tem é o padrão I3E 802, né? Você tem lá o padrão I3E 802.3 que define regras para redes Ethernet. Você tem o I3E 802.11 que define regras para redes de radiofrequência, né? Rede sem fio, né? Enfim, então você tem esses padrões que permitem que todos os fabricantes que vão desenvolver dispositivos, né, para trabalhar na internet, eles sigam esses padrões e você garanta ali a interoperabilidade entre os sistemas, tá certo? Ok. Mas, então, como que é feito, então, esse acesso, né? Quais são os tipos de rede, o que a gente pode ter, né? São inúmeros tipos de redes de acesso que a gente pode ter. Voltando à nossa figurinha lá que a gente detalhou bem superficialmente, né? Se você está assistindo essa aula aí para uma rede móvel, automaticamente você vai utilizar uma infraestrutura de um serviço de telefonia, né? Você vai ter lá um eNodeB, né? Que até pouco tempo atrás era chamado de EVS, né? Estação Rádio Base, né? Esse sistema ele vai estar interligado ali a sistemas internos, gateways internos que vão fazer a integração do seu serviço à rede pública de telefonia ou até mesmo à rede de dados na internet, né? Aqui você tem um banco de dados que vai saber se você está em home ou alguma característica, né? HSS, para saber se você está na rede sua de origem ou numa rede visitante, né? Se você está em casa aí, provavelmente você pode estar utilizando, por exemplo, lá um modem ADSL, né? Que a operadora vai disponibilizar, onde você já tem um telefone lá e ele tem um reaproveitamento da largura de banda que é utilizado para telefonia e transmite dados em conjunto, né, com esse circuito, com esse cabeamento que já existe para telefonia. Então a gente tem o DSL, né? Aqui em Minas, o que a gente tem mais aí de característica da DSL recebe o nome de Velox, né? Que é fornecido pela Oi. Se você tem uma rede aí contratada aí para um ISP local e ele te integra um link de fibra ótica, né, provavelmente você está utilizando a tecnologia GPON aí, onde você tem lá um ALT, né, que é nada mais que um sistema de distribuição de fibras, né, e ele vai estar interligado a um ISP mais alto nível e tem todas essas características, né, de conexão, de controle de banda, enfim, né, dentro dessa infraestrutura. E você recebe na sua casa aí, através de splitters, né, que são divisores, né, para fibra, ou o seu link na sua residência aí com fibra ótica, né, aí pode estar ligado no seu access point, enfim, no seu switch interno, enfim, né, ou no switch de um prédio, enfim, né, são várias opções. Ou você pode também estar utilizando aí uma rede de uma empresa, né, uma rede corporativa, que vai ter uma estrutura aí, né, de computadores de suítes internos, né, e esses suítes vão estar interligados a servidores internos e esses servidores interligados a roteadores que vai fazer a conexão com o ISP contratado pela instituição, né? Provedor de serviço contratado pela instituição. São vários tipos de conexões que a gente pode estar utilizando aí, né? Então, são inúmeros casos, né? Isso aí é só para ilustrar alguns. Mas, o que a gente tem de comum, né? O que a gente pode ter de diferente mesmo quando a gente está tratando essas informações? Basicamente, a gente tem dois tipos de formas de transformação da conexão, né? A gente pode utilizar comutação de circuitos e comutação de pacotes. Obviamente, o nosso foco aqui é comutação de pacotes, né? Que é você pegar uma mensagem em si, que ela deve ser transmitida, transformar aquilo em vários pacotes, né? E no decorrer de cada processo, você ter ali computadores que vão fazer essa transmissão desses pacotes, né? Um cálculo simples, né, para você saber o tempo que você vai gastar para transmitir uma determinada mensagem, um determinado pacote, é você pegar, né, o tamanho desse pacote e dividir ele ali, né, pela taxa de transmissão que você vai ter dentro dessa rede.
né? Isso aí é um cálculo trivial, né? Ok? Mas não é suficiente para o nosso caso aqui, que a gente tem que olhar os detalhes, né? Dos atrasos que podem ter dentro do sistema, ok? Um desses atrasos que a gente pode ter, né? É o atraso que você tem de acordo com o número de enlaces, né? Então, o que acontece com o sistema de computação de pacotes? Você tem aqui a origem e destino, e no meio do caminho você tem um computador que é um roteador, por exemplo, né? E você tem aqui dois enlaces. Ele só vai transmitir esses pacotes a partir do momento que ele chega e armazena todo o pacote, todo o conteúdo desse pacote para depois retransmitir o destino, né? Então, ele trabalha no sistema que é o seguinte, que é armazenar o pacote e depois ele reenvia esse pacote para a entrada que é pertinente do enlace que você está mandando a mensagem. Então, essa é uma característica que você tem. Então, por aí você já sabe que com o maior número de enlaces que você tiver aí, né, você tem um fator N, você tem uma tendência de aumentar esse tempo de transmissão aí dos pacotes entre origem e destino. Então, é um dos atrasos que a gente tem, né? Outro atraso que a gente pode ter, como esses sistemas aqui vão ter que armazenar essas informações, pode ser que em dado momento o armazenamento não é infinito, né? Ele é finito. Então, esse armazenamento a gente chama de buffer. Pode ser que há uma extrapolação desse limite da capacidade do buffer desses dispositivos, né? Ocorrendo esse limite, esse estouro da capacidade desses limites, a gente vai ter que ter a retransmissão, né? A solicitação para que esses pacotes sejam retransmitidos. Então, você tem atraso também nessa fila aí por perda de pacotes. Então, é interessante que a perda de pacotes dentro de um sistema seja de 0%, né? Quanto maior essa porcentagem aí, mais transtorno, mais atraso de transmissão você vai ter dentro dessa rede, dentro dessa infraestrutura, ok? Outro detalhe que a gente vai ter, né? Uma vez que esse pacote vai ter que ser armazenado, né? E depois verificado qual o enlace destino, isso eu estou falando de processamento. Então, os dispositivos eles vão ali aplicar a esse fator de transmissão o atraso de processamento, ou seja, o tempo que ele vai analisar qual que é o pacote que deve ser mandado para o destino X, né, por exemplo. Ok? Então, esse é mais um atraso que a gente tem, né? E a gente tem também atraso de propagação, que é do meio físico em si, né? Se a gente considerar a fibra ótica lá, né, a gente vai ver que, de acordo com você vai ver que a velocidade, né, de transmissão da fibra ótica vai chegar ali da luz, né? Chega ali de 10 vezes 10 a oitava milissegundos até 3 vezes 10 a oitava milissegundos, né? Mas de acordo com a distância, para distâncias maiores, né, a gente está falando nessa questão, você vai ver que esse atraso vai ser pertinente, né? Se você tiver uma distância muito longa de fibra, esse atraso de propagação deve ser considerado, né? Então, finalmente, né, se a gente for pensar em atraso fim a fim, né, ou seja, em atraso entre origem e destino, né, você vai ter ali uma proporção, de acordo com o número de enlaces, você vai ter a soma dos atrasos por processamento, por transmissão e por propagação, tá certo? Então, são esses atrasos que a gente tem. Então, nunca a gente vai ter uma latência igual a zero dentro do sistema de redes, ok? Então, além da comutação de pacotes, né, a gente tem a comutação de circuitos, né? A comutação de circuitos ela é amplamente utilizada em sistemas de telefonia e tudo mais, né? Só que eles fecham circuitos dedicados fim a fim, né? Diferentemente lá da comutação de pacotes, que a gente tem um canal sendo compartilhado, ou seja, ele não é reservado, aqui na comutação de circuitos a comunicação entre as extremidades são dedicadas durante a conexão, né? Gosto de fazer uma analogia aqui como se fosse uma reserva de restaurante, né? Você vai sair lá com a cremosa, né? E você tem duas opções. Ou você liga antes para o restaurante e reserva a sua mesa e você vai chegar lá e vai estar tudo reservadinho, tudo de acordo com como você pediu, no tempo que você pediu. Ou você pode chegar e ir diretamente para o restaurante e correr o risco de ter ou não ter mesa disponível para você. Qual que é o empecilho que você tem no primeiro caso, né, que é quando você liga e reserva?
você vai ter que tomar um tempo ali de reservar, de agendar e tudo mais, né? Já no primeiro caso, você não tem esse transtorno. Obviamente, é só uma analogia aqui que eu estou fazendo, né? Não quer dizer que a computação de circuitos é melhor que a computação de pacotes. São aplicações com características diferentes, né? Então, a gente tem vários sistemas aí que vão permitir essa multiplexação, vai permitir essa computação de circuitos, né? Por exemplo, lá a gente tem a questão de multiplexação de circuitos, né? Igual uma TDM, por exemplo, onde que o canal ele vai ficar alocado aqui, ó, você tem aqui um multiplexador que fica variando as entradas e as saídas dos circuitos, né? Então, se você quer fechar aqui uma comunicação entre a entrada 1 e a saída 2, por exemplo, ele vai fechar esse circuito virtual entre entrada e saída e estabelecer a comunicação. Por que dessas características? Por que essas características são interessantes, né, na comunicação de circuitos? São justamente em circuitos que o atraso, né, dessas comunicações, a perda de comunicação, não é suportado, né, é tolerância zero mesmo. Né? Então, por exemplo, no sistema de telefonia, você não pode ter o fator perda, né? Você não pode ter o fator atraso, né? Você tem que estabelecer a comunicação fim a fim, né? Para estabelecer uma comunicação eficaz, tá certo? Bom, foi rápido aqui, a gente vai detalhar nas próximas aulas aí muito mais adentro aí, vamos entrar muito mais nos detalhes da comutação de pacotes, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dificuldade, né, pode contar aí comigo. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.